Lições Bíblicas, terceiro trimestre 2017, adultos. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Lição 1, 2 de julho de 2017. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. Texto áureo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Verdade prática. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Interagindo. Prezado, neste terceiro trimestre do ano, estudaremos as principais doutrinas da fé cristã. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência de religião, presidente da Comissão de Apologética Cristã da CGADB, que significa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Comentário. Introdução. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Primeira parte da lição: revelação e inspiração. Primeiro tópico: revelação. A palavra revelação, apocalipse, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, esta palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Assim diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinado ao fracasso. Segundo tópico: inspiração. É o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais, além deles, foi usado por Deus dessa maneira específica. Terceiro tópico: a forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. A frase veio a palavra do Senhor a, e também a frase
veio a mim a palavra do Senhor, ou fraseologia similar, são frequentes no Antigo Testamento, de respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o último profeta da dispensação da lei. Segunda parte da lição: a inspiração divina. Primeiro tópico: a inspiração. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneustos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theos, que quer dizer Deus, e pneu, que significa respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra theopneustia significa inspiração divina da Bíblia, segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa de Caldas Aulet. O termo quer dizer inspiração divina que precediu a redação das Sagradas Escrituras. Joséfo, o historiador judeu, e Filon de Alexandria disseram que as Escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Segundo tópico: uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Primeira: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. E a segunda: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a segunda é mais precisa, pois a conjunção grega kai, que é i, aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa. E não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a Escritura é inspirada. Terceiro tópico: autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor, ou está escrito. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia da infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Terceira parte da lição: inspiração plena e verbal. Primeiro tópico: inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros da Bíblia, sem exceção, são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte, os escritos, é encabeçada pelos salmos. O termo escritura ou escrituras, que aparece no Novo Testamento, refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia hoje. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a Escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos da sua época. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica inclusive.
profetas e apóstolos às vezes aparecem como termos intercambiáveis. Por exemplo, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escritura. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo ensinava: porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. O apóstolo aqui coloca lado a lado citações da lei de Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 25 e o versículo 4, que fala que não ligarás a boca do boi a que debulha. E dos evangelhos, Mateus 10 e 10 e Lucas 10, 7, que fala que digno é o obreiro do seu salário. Chamando ambas de escritura, tanto a que ele cita no Antigo Testamento, como a que ele cita no tempo apostólico. Ele chama de escrituras. Outras vezes, ele deixa claro que seus escritos são de origem divina, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Isto nos permite afirmar que a frase toda escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, isto é, com os seus 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Segundo tópico, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificados nos textos bíblicos porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura, com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e permaneceram há diversas gerações. Desde Moisés até o apóstolo João, passaram-se cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados. Uns produziram o som de flauta e outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Assim, eles produziram esse maravilhoso som, que são hoje as Escrituras Sagradas. Quarta parte da lição. Única regra infalível de fé e prática. Primeiro tópico. Proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, como a vinda do Senhor Jesus Cristo, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Segundo tópico, a conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Terceiro tópico, as traduções da Bíblia. A autoridade e as instruções nas Escrituras vale para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra.
Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Será que é em hebraico? Será que é em grego? Ou em aramaico? Não, nenhuma dessa. Na língua do povo, assim deve ser traduzida. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, versículo 4 ao 6, em Hebreus capítulo 2, versículos 6 ao 8, é um bom exemplo. A inspiração divina se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, Deus se manifestou e se manifesta a cada um de seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Conclusão da lição. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida. Amém.